Deus abençoe, vos proteja, vos guarde. Essa palavra vai para as mulheres de cada dirigente que tenha cargo na sociedade, que são mulheres de presidente, são mulheres de vice-ministros, são mulheres de pessoas que têm cargo elevado na sociedade e não fazem nada para ajudar os seus maridos e também apoiar uma sociedade. Amados, eu fiquei de surpresa quando comecei. Eu já estava a ler a Bíblia e também estava a ouvir, né? Estava a ver. A melhor Bíblia, que tem a melhor tradução mais clara, para vocês entenderem, é ao King James. King James, a Bíblia King James. Tem uma tradução, e a Reina Valera, mas a Reina Valera é mais. Tem mais em espanhol, eu tenho a Reina Valera, tenho várias Bíblias, né? Mas a King James é mais clara a tradução. E amado, eu estava naquela de comunhão, eu comecei a pensar, né? Como já vos disse de um vídeo que eu fiz, que eu falei, eu estava fazendo perguntar a Deus, meu Deus, a situação da guerra, das bombas nucleares, e depois eu comecei a perguntar, eu disse, pai, mas por que que Satanás é tão malvado assim? É que ele só faz mal, é porque também já não tem esperança, nem reconciliação com nada, praticamente ele é o pai da mentira, tu lhe chamas o pai da mentira. E onde também uma coisa que vamos aprender, amados, não é bom saber demais, também não é bom saber menos. Porque quando você sabe demais, a responsabilidade é maior. E chega o ponto de você fazer as coisas com astúcia. E quando também não sabes muito, também perdes por causa da ignorância. Então, quando você pede a Deus para tu saberes o necessário. Mas tem momentos, amados, que às vezes Deus me leva começa a me levar a certas revelações tão profundas que eu até às vezes fico com medo de profundizar mais. E eu comecei a falar, pai, ele teve que imitar de alguém, esse lado dele que ele tem, de fazer as coisas tal como ele faz, né? Não entra em confusão, amados. E Deus disse assim, eu sou o autor do bem e do mal. Deus é tão, amado, ele é tão, como é que eu digo? Não tem palavra para descrever com a inteligência, a sabedoria, a grandeza, o infinito que ele é. E ele começou a me falar assim no meu espírito. E às vezes eu estou a falar, né, com o meu espírito, e a resposta vem sozinha na minha boca. e é assim, no momento que eu formei Lúcifer, ele foi vendo, aprendendo o bem e o mal. E ele se declinou, o desejo do coração dele que eu lhe deixei para escolher, ele declinou-se por mal. E como ele declinou-se por mal, as pessoas na Terra também têm o direito de inclinar-se para o bem ou para o mal, porque a sua genética já está corrompida. E esse bem e o mal fui eu que eu fiz. Eu, de uma forma assim, eu disse, pai, então, às vezes essa rabugentice que temos, então também vem mesmo, a minha mesmo é teu. E eu fiquei assim, porque pronto, era um momento que eu estava assim, quebrantada, né, a falar com Deus. E também, pronto, por causa da Bíblia, só tá a ler a Bíblia, tá a escutar a Bíblia. E depois veio uma parte do versículo que estava a dizer sobre as mulheres que eu estava a escutar, sobre as mulheres dos dirigentes. Que Deus falou assim, elas estão com cheias de joias, cabelos bem arrumados, cheias de perfume. Como eles não cuidam dos pobres, dos necessitados, daqueles que necessitam, eles só pensam neles e fazem os deuses deles. Eu vou lhes fazer cheirar o cabelo deles como o cheiro de repolho. Amado, eu lhe dei uma gargalhada, desculpa, mas eu disse, xiii, não. Eu disse, pai, não. Quando passou esse versículo que estava, vou lhes fazer o cabelo deles cheirar tal mal como o repolho. Eu falei, olha, assim mesmo, como se fosse que estava aí. Eu falei, eu? Desculpa, meus irmãos. Disse, vou lhes meter feia. Vou lhes meter horrível. Daqueles que lhes viram, eles admiravam de uma forma, né? A tradução assim bem clara. Eu fiquei assim, eu disse, pai,
Afinal, ele também está eles veem essas tias que estão a fazer maldade, são mulheres de presidente, não se preocupam com ninguém, só são altivas. Afinal, os castigos dele é isso. Eu disse, nada, papá. E falou até dos brincos, dos sapatos. Eu falei, mami. Olha, Deus é tão grande, tão infinito. E essas coisas, às vezes, que a pessoa recebe quando lê na Bíblia. Por isso é que a pessoa, às vezes, não tem aquele tempo de ver novelas, séries. Eu posso ver um canal ou outro, né, para ver uma coisa ou outra que eu queria ter a certeza ou alguma coisa que eu vejo, mas prefiro me dedicar mais assim na palavra, tá, profundizar, porque a pessoa fica a ver, é tanta maldade que o ser humano se envolveu e que a pessoa começa a entender, ele escolhe mesmo para ser pessoas maldosas. E ali onde vem a ponte da intercessão de Yeshua, que 24 horas ele está em intercessão. Amado, quando são 3 horas da manhã, o mundo do Espírito fica tão ativo que quando você começa a orar, é como quando tu estás nas profundezas, é como se fosse que a tua voz começa a se tornar como um sino. É tipo que você, quando está a orar as palavras, é tipo como se fosse com. Não sei explicar isso natural. Mas é algo tão real, amados, que eu fiquei assim a pensar. Eu disse, uau! Então, Deus é amor, mas Ele tem com cada mistério que só foi desvendado. Olha só, ouvi. Que através do que Yeshua veio experimentar aqui nessa terra, tipo ofensa, ira, rabice, tudo isso que ele experimentou. Deus não conseguia entender, por isso é que ele praticamente acabou com Lucifer, porque ainda não tinha o sacrifício, amado. Quando Lucifer começou a escolher que ele queria ser assim, aquele mal, e não escolher para o lado bom, escolher para o lado mesmo da maldade, epa, eu sei o teu segredo, né? Tu me formaste. Tu já me disseste que aqui, esse é o mal, eu posso ser sarcástico, eu posso destruir, posso construir, posso ter as forças cósmicas de como fazer as coisas, mas o sopro da vida é teu. Mas ele sabia todo aquilo que Deus formou, entende? Mas Deus disse, ok, eu te mostrei, mas tu escolhes. E chegou ao ponto que ele disse, olha, eu quero ser maior do que tu. E Deus olhou para ele e disse, oh, meu pivete de uma figa, mas maior que eu, tu nunca vai ser. Eu vou te lançar lá debaixo com teus vermes e teus violinhos. Tu vais cantar. Tu até podes levar multidões de pessoas que tu quisesse enganar. Mas uma coisa que ele já está, é perdido para a eterna. E você vê o castigo que Deus lhe deu, não lhe deu mais perdão. Já não tem perdão. Mas o ser humano, no momento que Yeshua, ele recebe Yeshua e é lavado com o sacrifício do Calvário, Deus já não olha a ti como ser humano, mas ele começa a olhar no Filho, na qual você invoca, na qual você fala. Então é um manto que te cobre, que ele enche de amor. Isso que eu disse, eu nunca experimentei, já experimentei algumas coisas, mas nunca experimentei o amor que eu estava sentindo no momento que eu estava com aquela pessoa que é virado, né? Que eu disse, era um amor tão incondicional que eu estava num silêncio porque tinha que ter concentração de outras coisas que eu estava a fazer. E no momento eu podia transbordar o amor, eu dizia, pai, tu estás aqui nesse momento. Não falava e a pessoa estava contente porque estava mesmo já a caminho da morte. E essa pessoa disse, eu me sinto bem, eu estou bem, eu tô melhor, estou me sentindo bem, tudo passou, não entendo. Eu ficava assim, eu dizia, uau, papai, sabe? Aquilo era Yeshua que está em mim, que naquele momento Deus podia olhar para aquele indivíduo que estava a dizer, pai, livra da morte. No meu coração, né? Não fazendo imposição de mão nem falar. Então nós vimos aqui, amado, que o ser humano parece ser um ser espetacular, grande, mas também um ser com uma miséria incrível. E quando tu te deparas com essas verdades, amados, é preciso as camas dos teus olhos caírem para tu entrar até nessas profundezas. Porque às vezes quando tu estás a meditar e estás naquelas profundezas, os teus olhos se abrem que
Por mais que você vê situações, tu diz, pai, se for apagão, eu vou estar contigo. E também se não for, também não vai passar. Tu começas a ver as pessoas enxergar, ainda que forem aqueles homens mais poderosos, porque a palavra poderoso eu dou a Deus. Os seres humanos são seres humanos, deve-se respeitar as hierarquias que eles têm, né? Que são presidentes, ministros, etc, etc. Mas não estão acima de Deus, não. E até ali comecei a ver. Então, o ser humano se perde por ele próprio mesmo ter aquele ato. Eu vou ser mesmo malvado. Eu prefiro ter esse lugar aqui. Eu vou ser pastor, eu vou ser assim, eu vou ser mundano, eu vou ser assim. Entende? E Deus fica a olhar, não? Até acho que ele nem olha, porque a Bíblia diz, esses versículos que eu estou a ler, que ele não consegue olhar uma pessoa quando está no pecado. E para ele olhar para essa pessoa é preciso o sacrifício do intercessor dos intercessores, que é Yeshua, que está no céu, que está continuamente a interceder por esse planeta Terra, que tanto lhe rejeita, amado, mas tanto rejeita a figura e a oportunidade de Yeshua, aqui que ele recebeu do Pai, que vocês não querem dele. Eu me lembro quando as pessoas se burlam, eu me lembro quando eu me burlava das pessoas que falavam em língua, eu me lembro naquele momento, e quando as camas dos meus olhos caíram, eu digo, pai, como eu era uma vadia, como eu não tinha valor, de chegar a ponto de ser tão irritante, e pronto, eu podia ouvir, filha, estás perdoada já, tu estavas mesmo cega, mas eu via o desejo de tu me conheceres, eu via o desejo de tu saíres da situação em que tu te encontravas. E eu dizia, uau, sabe, quando tu és assim, podes ter algumas coisas de falha, mas quando Yeshua está em ti, tu procuras evitar muitas circunstâncias, por mais conflituosa que você for, mas tem sempre aquela coisa, como o tempo só estava a andar e apareceu uma coisa da minha frente, assim, de repente eu falei algo, e eu disse, como é que esse indivíduo é tão assim? E eu disse, tão assim porque é minha imagem e semelhança. Sim. Parecia uma voz que saiu da minha boca, me deu a resposta e eu fiquei calada, amados. Eu fiz a pergunta e uma voz estranha saiu da minha boca, me deu a resposta correta. Eu disse, uau. Eu disse, pai, tu estás demais. Olha, esse tempo, ele está tão real, amado, se tu lhe buscas. É tão vivo que quando tu estás nessa dimensão, ou não sei se eu chamo dimensão, ou a comunhão profunda que tu estás com ele, não te dá prazer de estar com pessoas que te incomodam, que estão sempre toda hora a falar baboseira, amado, que só querem falar, olha, o carro X, a comida X, amado, a cabeça começa a te virar, começa a te eu digo, ai meu Deus, por favor, pai, manda calar essa pessoa, ou faça-nos sentir o que eu estou a sentir, mas as pessoas às vezes como estão mortas, estão vivas, mas indiretamente essas pessoas estão mortas, amados. Eu quando fiquei a ouvir que da forma que Deus vai fazer as mulheres dos dirigentes, eu falei, papá, isso é complicado, hein? Amado, olha, eu estava com o coração tão quebrantado, as coisas que às vezes estavam a passar. Amado, deu uma gargalhada, mas daquela gargalhada bem grande. Eu disse, pai, perdoa-me. Tu disseste que és cavalheiro, tu és um cavalheiro, que tu não entras sem bater a porta. Agora tu diz, não, porque Deus disse, são mulheres malvadas, são mulheres sem senso, são mulheres sem coração, praticamente o coração deles está frio. Porque você vê as mulheres que serviam Yeshua, que andavam com Yeshua, eram as mulheres magnatas, com dinheiro, eram mulheres ricas, e estavam ali, apoiavam, estavam ali naquele momento, apoiavam com suas finanças e com suas formas e seus caráteres, amados. E como Satanás é sagaz, é astuto, não tem como alguém que conhece tanto o teu profundo que pode expor a tua vida ao público. E ele, como sabia o lado tão forte, o lado fraco, o lado do bem e do mal, ele escolheu o mal. E Deus disse, olha, até ali é o teu lugar, tu vais para aí e que te vires e que te danes, mas ali já não sais. Mas o ser humano tem sempre oportunidade, por isso que Satanás sente uma raiva e ódio do ser humano. Amado, tem lugares que você passa nesse momento da terra. As pessoas são sensíveis a cheiro e amado, eu sou uma delas. Tu podes sentir literalmente a presença de demônios.
E quando às vezes tu olhas uma vez ou outra, tu olhas assim, tu vês demônios a correr por causa da luz que tu rodeia ao teu redor. E tu diz, uau, e o que ele vai fazer? Faz de tudo para enviar um corpo onde ele vai tentar fazer que você peca. Yeah? Então, meus irmãos, tudo que você vai atravessar, coloca os teus olhos em Jesus. Keep your eyes in Jesus. Be foca em Jesus. Foca-te em Jesus, que é o autor e o consumador da tua fé. E, amados, se assim não fosse, amados, eu também não estaria aqui e falava. Para mim, eu vou dizer assim, não é uma religião, mas é uma comunhão que eu sempre ensino as pessoas para não serem dependentes de todos, porque tu te frustras. Eu hoje venho aqui e falo assim, Jeshua é bom, mas vocês devem pôr os teus olhos, porque amanhã me sobe uma coisa na carne e posso também sair aqui e falar uma coisa assim, então vocês já vão saber, não, aí tá errado, aí tá certo. E como eu já disse, amados, eu não fui à escola de teologia, fiz estudo bíblico, aquele básico, e vou aprendendo com as outras irmãs, outras pastoras que estudam mais e leem livros e são mais profundas, eu vejo, eu digo, uau! Por exemplo, eu disse aqui que cada vez que eu via um malvado, assim, um governante malvado e fazia mal, eu sabia a vez que Deus me repreendia, mas dizia, papai, ali merece, bem feito, que não tinha que ficar assim. E eu, amado, eu dançava e rebolava aqui no meu só e gritava, e aí, como vocês veem que eu atiro aqui e grito. E estava vendo um vídeo de uma pastora, a pastora disse, falou uma palavra, eu disse, uau, eu disse, oh, yeah. Oh, aquilo foi uma repreensão com quem Deus assim, já te falei no secreto, você não ouviu, então mandei a minha filha para falar contigo. E eu disse, tá bem, pai. Então, quando eu vejo assim um malvado, um desses senhores que não querem se arrepender e caem, eu não vou estar aqui a mentir, que eu não sinto uma alegria às vezes sinto um quebrantamento, né? Depois de um tempo, ou quando Deus me põe aquela sensação, uau, ele podia ter se arrependido ao invés de chegar até esse extremo. Mas é aquela coisa, pai, que alívio. Pelo menos deixou o lugar, ou pelo menos deixou de fazer a confusão que estava, porque era um desastre para as outras pessoas. Entende? Então eu fico assim, essa comunhão, falando assim com Deus. E procurem falar assim, sabe? Vocês vão deixar de ter estresse, vão deixar de ter depressão, deixar de estar sempre a confiar nos outros, sempre a vos traírem, a vos darem chifrada que às vezes estão nos homens. As mulheres estão perigosas esse tempo, bem perigosas. As mulheres estão mais perigosas que os homens, coitados dos homens. E também alguns homens estão bem perigosos também, bem perigosos. Que Deus abençoe, vos proteja e vos guarde. Yeah? Shalom.